Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Então eu vou partilhar o vídeo do dia 24 dos 31 dias com Maria. E assim, meu Deus, eu fico encantada com tanta luz, né? É muita luz. Se a gente você ouve o vídeo, né? Você ouve o vídeo, tem muita luz. Aí depois eu vou ler de novo, vou rever o vídeo. Meu Deus, é muita luz. Muita coisa assim, uma riqueza muito grande, né? Tudo que está sendo falado nesse mês de Maria, nesses 31 dias. É assim, meu Deus, cada partezinha que Jesus fala, meu Deus, é impressionante. E não dá para passar batido, né, gente? A gente ficar, como assim, deixar essa riqueza tão grande, essa luz tão incrível passar e a gente não partilhar, não falar dela, né? Não falar, não absorver. E quando a gente fala, quando a gente partilha, quando a gente ouve e depois fala, você tipo assim, se materializa aquilo, né? Como se fosse assim, não sei explicar direito, mas quando a gente fala, fica real, fica palpável. Quando vira uma palavra, né? É muito importante partilhar, falar, para compreender mais ainda e fazer ser conhecida mais ainda a divina vontade, como falou no final do vídeo, né? Nossa, é incrível, meu Deus, o trecho que foi lido, né? Que a divina vontade, ela tá aí, palpável, ela é a vida de todo mundo. Todo mundo vive nela, mas ela não é conhecida, ela tá oculta. Todo mundo vive, nasce, vive, morre no fiat divino, mas não é conhecida. E Jesus falou, é a dor das dores. Dar o bem, ser a fonte do bem, ser a fonte da vida, e a pessoa não saber que é Ele que está ali dando a vida, é uma dor. Aí ele fala, gente, é muito impressionante. Aí ele fala, né, que essa paciência toda da divina vontade, de estar fazendo o bem o tempo todo, gente, o tempo todo, cada respiração de cada pessoa é a divina vontade. Todo mundo está mergulhado nela, está respirando ela. Então, todo mundo respirando, cada pessoa está respirando, ela é a sua respiração. E ela não ser conhecida. E a pessoa não atribuir a ela, não reconhecer. Ela é a mãe. Ele fala até, às vezes, né, ele dá o exemplo de uma mãe. É a mãe que dá vida, que conserva, que faz tudo. Se a pessoa está dormindo, se ela está conseguindo dormir, é a divina vontade que está proporcionando esse bem. Nossa, é muito incrível tudo que Jesus falou. Então aí ele falou, né, que essa paciência de tanto tempo da divina vontade é porque ela sabe que vai acontecer o reino, que ela vai ser revelada, que as pessoas vão conhecer, né? Então nossa missão aqui, o papel nosso, né? A nossa missão, falar dela. Falar. Quanto mais a gente fala de uma coisa, quanto mais pessoas falando da mesma coisa, mais essa notícia chega. Não é quando assim uma coisa viraliza? Não tem quando essas coisas viralizam aí no YouTube. Por que um vídeo viraliza? Porque muita gente está falando dessa situação. Um vídeo lá, aquela história lá mais idiota, umas histórias mais idiotas da mulher lá do avião, que a mãe pediu para trocar o lugar lá no avião, não sei o quê. Por que viralizou aquele negócio tão idiota? Porque todo mundo estava falando dessa situação. Todo mundo falando, viraliza. Todo mundo fala da mesma coisa. Então a gente fala da divina vontade para ela ser conhecida. Né? É muito importante o que Jesus falou.
ela teve essa paciência toda e tem, porque vai ser conhecida e já está sendo conhecida, né? Então a gente tem que focar nisso, fazer a vontade divina ser conhecida. Como foi falado, Deus já fez tudo, tá tudo pronto no ato único de Deus lá que ele desenhou pra gente, desenhou, tanto que ele é maravilhoso, ele desenhou. Foi Jesus, gente. Ele desenhou para mostrar, ó, tá tudo pronto. A gente agora só tem que conhecer, tomar posse desses bens. Já tá tudo feito. Como ele falou, aí a Nossa Senhora explicou, né? Tudo foi criado para o homem, só que o direito de possuir os bens de Deus é só para quem vive na divina vontade. Assim que ela falou, né? Assim que o homem se subtraiu da divina vontade, rompeu com seu Criador. Tudo tinha sido feito por Deus sobre a terra, tudo era seu. E tudo que ela fala é tudo, a criação, os atos, todos os atos, né? A redenção foi feita porque justamente se subtraiu da divina vontade, mas foi tudo feito por Deus. Tudo que Deus faz, todos os bens de Deus, tudo é do homem. Era do homem. E o homem, com não fazer o querer divino, perdeu todos os direitos. E se pode dizer que não tinha para onde ir. Quando a senhora fala, né, mãe? Tudo foi feito para o homem. Não é? A gente pode só pensar na criação, assim, na terra, no sol. É isso também, mas não é só isso. É tudo. É a vida com Deus, é o relacionamento com Deus, é essa vida com Deus, é a eternidade com Deus, o céu, tudo foi feito. Tudo para o homem. Tudo tinha sido feito por Deus sobre a terra. Tudo era seu. Ela está falando sobre a terra, né? Sobre a terra. Mas é tudo. Se o homem não vive na vontade divina, não pode possuir o céu. Né? Eu fiquei pensando na eternidade, na vida com Deus, no viver aqui porque a gente foi criado para viver aqui na terra, mas para ser uma morada divina. Então a gente perdeu isso. A gente vive aqui na terra para ser uma morada de Deus, para viver com Ele. Esse é o maior bem. Viver com Ele, sendo uma morada dEle. Tendo essa convivência com Ele, sendo outro Ele. A gente perdeu isso quando se subtraiu da divina vontade. Isso só existe na divina vontade. E o homem, que não fazia o querer divino, perdeu todos os direitos. E se pode dizer que não tinha para onde ir. Assim que se converte no pobre exilado, o peregrino que não podia possuir habitação permanente. E isto não só na alma, tá vendo? Eu tô falando da alma também, do espiritual, com certeza, né? Mas também no corpo, ele não tem para onde ir. Por isso que falou, né? O homem, no início, lá nos primórdios, era nômade, não tinha onde ficar na terra, para poder retratar, né? Para poder retratar exatamente isso que Deus está falando. O homem virou um pobre exilado, não tinha para onde ir. Era nômade. Aí a gente vê a história do povo de Israel lá, sendo escravo no Egito e ficar viajando no deserto, né, para chegar na terra prometida. Exilado da sua pátria. Exilado. O homem exilado. O peregrino que não podia possuir habitação permanente. Isto não só na alma, mas também no corpo. Todas as coisas mudaram para o pobre homem. E se alguma coisa fugaz tem, foi em virtude dos méritos previstos desta criança celestial. Todo o bem da terra é pelos méritos de Cristo. Tudo. Então a gente, como foi falado nesse vídeo, a gente fala, como que a gente pode falar assim, eu não quero, eu não sei se eu quero viver na divina vontade. É uma maldição ter conhecido a divina vontade. Passar isso na nossa cabeça, assim, ficar pensando nisso, é um absurdo tão grande. Pensar assim, é uma coisa desconhecida, é difícil, porque eu não sei como que vive isso. Você já vive, você já está respirando por causa da divina vontade, você está já vivendo. Você já vive, a gente já vive. Por causa dela, ela que é a vida, a gente está respirando a divina vontade, a gente está nela. Só que a gente não conhece.
Só falta conhecer e possuir. E para viver nela, entregar a sua vontade, viver sobre sobre o regime de Deus, né? Da vontade de Deus. Não como uma lei, como uma regra, mas assim, não por uma servidão, né? Uma lei assim de servidão, mas de amor, por amor a Deus. Então a gente já vive, só falta querer receber a vida, reconhecer que a vida vem do Fiat e não querer dar vida à sua própria vontade. É isso. Foi em virtude dos méritos, eis porque toda a magnificência da criação foi destinada por Deus para dá-la àqueles que teriam feito e vivido no reino da divina vontade. Tudo foi criado para quem vive, faz e vive no reino da divina vontade. Tudo, tudo, tudo. Se alguma coisa a humanidade recebeu de Deus antes de Jesus vir e ainda recebe, ainda hoje recebe, né? Vive, respira, gente. Se as pessoas estão respirando, é por causa dos méritos de Jesus. A vida está nele. Por causa dele, por causa dos méritos dele. Então é muito incrível, meu Deus. Aí falou, né, da vontade humana, começou falando da vontade humana, a Nossa Senhora falando do Herodes, né, que é assim que o Criador nasce, assim que Jesus nasce, ele quer ser, já está sendo perseguido para ser morto por uma vontade humana, e a Nossa Senhora fala da vontade humana, ela não fala de demônio, foi o demônio em Herodes, não, foi a vontade humana, ele por medo de perder o poder, de perder o trono, que ele, eu não sei direito a história de Herodes, mas pelo que eu vi, não sei, nunca estudei essa parte, mas assim, que ele é um rei, que ele tipo usurpou o trono, não sei falar assim o direito, mas eu li uma história da Bíblia, né, tipo assim, que ele já era, ele queria o poder de todo jeito, tanto que a gente vê claramente que ele mandou matar, quando ele viu o trono dele ameaçado, que ele era uma pessoa muito assim, fazia tudo para ter o poder, e ele chegou nesse nível, né, de tirano, cruel, de querer o poder assim de todo jeito. A vontade humana faz a pessoa chegar nesse nível, gente. Como quando a Nossa Senhora fala da gravidade da vontade humana, e é esse exemplo assim muito claro de onde a vontade humana leva a pessoa. Ele queria o poder de todo jeito. E ele sabia, ele era um rei do povo judeu, não era dos romanos. Ele sabia das profecias. Ele sabia que o Filho de Deus viria. O Filho de Deus, ele sabia exatamente quem ele estava matando. Quem ele estava querendo matar, né? Não chegou a se cumprir, mas ele achou que tinha matado. O Filho de Deus. Meu Deus. É uma coisa assim que não... É espantoso. Ele sabia que o trono é do Filho de Deus. Ele queria roubar o trono e roubou. Roubou no sentido assim, na intenção dele, não que ele tenha roubado exatamente, mas na intenção dele, ele roubou. Na cabeça dele, ele roubou. Na cabeça dele. Então, assim, o absurdo que chega à vontade humana de querer o lugar de Deus. Realmente, assim, querer o lugar de Deus, querer o trono de Deus, o trono que é de Deus, que ele sabia exatamente isso, ele não era ignorante, ele sabia o rei, filho de Deus, nasceu e ele vai tomar meu lugar, então vou mandar matar ele. E mandou, e na cabeça dele, ele matou o Filho de Deus. Meu Pai do céu. Aí é o que falou, mas é Herodes, que absurdo Herodes, mas a gente vai a mesma coisa quando a gente quer viver na nossa vontade humana.
Não é a mesma coisa que Herodes fez? Porque Deus criou a gente para viver com a vontade dele. Para o trono lá da nossa alma ser dele. Foi para isso que a gente foi criado. A gente foi criado para isso. Então, quando a gente fala, eu não sei se eu quero viver na divina vontade, eu não sei se é tão bom assim, é tão absurdo. Eu acho assim, não cabe na cabeça. Depois que você lê o livro do céu, não cabe na cabeça isso. Porque a gente foi criado para isso. Foi exatamente para isso que você foi criado. Deus criou a gente pensando nisso, para a gente viver com a vontade divina. E é o que a Nossa Senhora falou aqui. Todos os bens, tudo tinha sido feito por Deus. Tudo. O homem perdeu, tudo foi feito. Tudo era para o homem. Inclusive a vida, que foi criada. Mas todo esse bem que Deus fez, que saiu dele, o direito é de quem vive na divina vontade. Inclusive a vida, inclusive você está vivo. Esse bem da vida que você tem, que você respira, está aí vivo, foi criado para viver na divina vontade. Então, quando a gente não quer, você fica assim, não sei se eu quero, não sei. Você está sendo como Herodes? É sério desse jeito, porque Herodes quis tomar o trono de Deus, né? E a gente quando quer reinar? E a gente quando não quer viver isso? Não é a mesma coisa? Quando a gente não quer viver o propósito da criação, que é Deus no trono, Ele ser o rei, Ele reinar na sua alma, Ele ser o rei. Ele ser o rei, não é isso? Viver na divina vontade, não é isso? Deus sendo o rei e dominando. E a sua vontade ser para falar para Ele, eu quero a sua vontade. Não é isso? E quando a gente fala, eu não sei se eu quero, nossa, é uma vida ruim, né? Não sei como é que é. Eu não sei o que lá. Depois de saber disso, é a mesma coisa, Herodes sabia que o trono era de Deus e ele quis roubar. E a gente, quando a gente lê o livro do céu e tem essa informação e sabe, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É muito sério, gente, é muito sério. Uma coisa é não saber. Tem muita gente aí na Terra, muitos que não sabem, que foram criados para viver na divina vontade, tudo isso que a gente sabe. Tem gente que não sabe, mas a gente sabe. Igual Herodes sabia que o trono era de Deus e ele quis roubar. E a mesma coisa, a gente sabe que o trono é de Deus, que é a vontade dele que tem que reinar. A gente sabe, está recebendo tudo isso. E você falar, não sei se eu quero, meu Deus, é muito sério. É muito sério. Então, a gente tem que matar esse Herodes todo dia, que quer tomar o trono de Deus. Todo mundo tem esse Herodes dentro de si, que quer tomar o trono de Deus, que quer reinar, que quer ditar as regras, que quer ser dono do próprio nariz, que quer fazer tudo da própria cabeça, que não quer saber de Deus, que não quer saber da opinião de Deus, o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Ele quer fazer. Não, eu sou dono de mim mesmo, eu quero fazer o que eu acho, o que eu penso que é bom. Eu, com o meu próprio pensamento, vou decidir o que é bom e vou fazer. Todo mundo tem isso dentro de si. E a gente tem que matar isso todo dia. Todo dia. Deixar Deus no trono. Deixar Ele reinar. A vontade dEle reinar e não a nossa. Aí falou, né, que tá tudo pronto, né? Tudo pronto. A gente só tem que seguir agora Deus, correr atrás de Deus. Já está tudo pronto no ato único de Deus, criação, redenção e santificação, está tudo pronto. Só a gente agora entrar e viver na divina vontade, entrar nesse âmbito da vida divina, correr atrás de Deus, se derramar em Deus, deixar a nossa vontade humana no Deus no trono, Deus, né, sendo a vontade dele reinando, e a gente viver tudo isso que ele já fez, a gente tomar posse de tudo que já está feito, já está tudo feito. Agora ele fica convidando a gente, né, nos impulsionando, nos ajudando, nos formando, inspirando, atraindo, jogando a cordinha, né, para pescar a gente e a gente ir para o ato único, a gente entrar nesse ato único de Deus na divina vontade.
Já está tudo feito. Agora a gente, mais para essa cordinha é os conhecimentos. Essa cordinha que ele falou para pegar a gente é os conhecimentos, é o livro do céu, é a cordinha. É o que vai puxar a gente para viver. Como que a gente vai entrar nesse ato único, viver na divina vontade sem conhecer? Então, o que vai pescar a gente é o conhecimento. O que vai trazer a gente, que vai atrair. Ele atrai falando, ele atrai mostrando, ele atrai revelando, fazendo a gente conhecer tudo isso que ele já fez. Fala, não, já está pronto, só vem. Então, aí a gente conhece a divina vontade e não quer a nossa vontade humana de jeito nenhum. Você conhece que a sua vontade é um Herodes. Meu Deus, se você não tiver horror à sua vontade depois de saber que ela é um Herodes que quer roubar o trono de Deus, que você fala, que você vê a história de Herodes e fala, nossa, que absurdo, que coisa horrível, terrível, gente, o negócio foi terrível. A matança dos santos inocentes foi uma coisa terrível. Tanto que quando Jesus voltou em Belém, que o povo de Belém soube que ele era o Messias, eles não queriam Jesus lá, porque eles lembravam da história da matança dos inocentes. Que falaram, né, e ficaram, tem a cena na Valtorta, Jesus mostrou para a Valtorta. Então, foi terrível. Aí, nossa, Senhor. Eles chegaram, pegava as crianças no colo da mãe. As crianças sendo amamentadas. E eles pegavam no colo da mãe as crianças e matou tudo. Abaixo de 2 anos. Todas as crianças. Imagina uma cidade. No bairro aqui, se você mora, né? Uma cidade pequena assim. E todas as crianças abaixo de 2 anos ser morta. Meu Deus, uma cena assim de terror. Então a gente mata. Quando a gente quer roubar o trono de Deus, né, vivendo na vontade humana, a gente mata as vidas divinas, os atos divinos. Sai matando tudo, aborta tudo, mata tudo. O que sairia de bom, os atos divinos, os atos que Deus quer fazer em nós, são todos, né? Deus fica amarrado, como a Nossa Senhora falou. E aí acontece só o mal. A gente só faz o mal, a gente não sabe fazer nada de bom. Só Deus é bom. Se eu for fazer qualquer coisa, mas só a minha própria vontade, na minha própria cabeça, não vai sair nada de bom. E se sai alguma coisa boa, é efeito da inspiração de Deus, né? Efeito, se a pessoa faz alguma coisa boa, só vem de Deus, de uma inspiração de Deus, pelos méritos de Jesus. E a gente vê Jesus rezando na vida íntima e você vê ele falando, tudo que ele fazia, ele pedia a graça para as pessoas receber as inspirações, a luz para a pessoa se converter, para a pessoa, né? Tudo que ele fazia. Então a gente só tem que correr atrás de Deus, mas a gente vê que tem muita gente que não está fazendo isso, né? Como a Aline falou que ela teve um sonho sobre os tipos de pessoa no mundo, que só falta isso, a gente correr atrás de Deus, mas muita gente não está fazendo isso, muita gente está vivendo para si mesmo, muita gente, né? E ela falou, muita gente, Deus revelou para ela, né? Muita gente obstinada no pecado, vivendo só para se exibir e ser adorado. Gente, essa questão de se exibir na internet, de se exibir para todo mundo e querer e viver querendo like, querendo o olhar das pessoas, é tão demoníaco. Porque é você querer ser adorado. Você viver para ser elogiado, para ser reconhecido, para ser visto. Você se exibe para receber aplauso, para receber a adoração das pessoas. É terrível, meu Deus, é terrível. E tem gente, aí tem os que se exibem, né, que quer a adoração de todo mundo, que a pessoa é rica, muito rica, mas o que alimenta ela não é o dinheiro, é a adoração dos outros.
o que deixa ela feliz, o que alimenta ela. Meu Deus, eu tô falando assim, chega a dar um espanto. Que a gente vai falando e vai aparecendo a cena na mente. O que alimenta a pessoa é a adoração. Ela se alimenta disso. Ela se alimenta dessa... Tudo terra. Gente, eu lembrei da história da mulher. Ela justamente exibindo a casa dela. Ela justamente exibindo na internet a casa dela. E ela tem uma estátua de Lúcifer na porta da casa dela. E ela tem um altar para ele na casa dela. Ela estava exibindo isso na internet. E ela falou que chega não sei que dia lá que ela coloca a estátua lá na terra porque ele se alimenta da terra. Meu pai do céu. Ele se alimenta da terra. Tudo que é terra. Ele come a terra, ela falou. Então, assim, quem se alimenta da terra, quem quer viver só da terra, das coisas da terra, se alimenta da terra. Quem que é? Meu pai. E aí tem os imbecis que alimenta e financia os exibicionistas e fica aplaudindo, né? Tem a pessoa que ela coloca assim num trono para ser adorada e tem os adoradores, que é toda a pessoa que fica lá o dia inteiro na internet, dando like, curtindo e compartilhando os vídeos desses imbecis, desses exibicionistas. E eles enriquecendo cada vez mais e a pessoa alimentando com os likes, os comentários deles, esse vício da pessoa de ser adorada. São muitos, porque a rede social, a gente vê na rede social tanto de gente que se exibe e quantos seguidores essas pessoas têm. Milhões e milhões de seguidores. Muitos milhões de seguidores. Meu Deus. Essa noite eu estava sonhando com um cantor. Meu Deus, agora que eu tô falando isso, tô lembrando. Era um cantor sertanejo, acho que era o Gustavo Lima. Agora, Senhor, não sei por que eu sonhei com o Gustavo Lima. Eu nem olho pro Gustavo, nem sei da vida dele. Meu pai eterno, deve ser por causa disso. É um que tem muitos seguidores. Muitos, meu Deus, vive disso. Então as pessoas ficam ali o dia inteiro alimentando isso. E os mornos que defendem a estrutura mesmo não consumindo. As pessoas que elas não consomem esse tipo de conteúdo, mas elas defendem com unhas e dentes que isso existe porque elas ganham com isso. Por exemplo, os donos das redes sociais. Os que ganham com isso de alguma forma, os empresários, as empresas que por exemplo, tem uma influencer lá que tem milhões de seguidores e tem uma empresa que patrocina ela e ela vai falar do produto da empresa para vender. Então, essa empresa, ela nem... A família ali da empresa, sei lá, nem consome aquilo, mas ela dá todo o apoio para existir isso, porque ela vive disso. A riqueza dela tá ali. Os donos das bets, por exemplo, dos joguinhos. Ele mesmo não joga, mas ele defende que existe o jogo e que as pessoas, ele às vezes não segue as influências no Instagram, só segue para ver quem que tem muito seguidor para poder falar com essa pessoa para fazer a propaganda lá do tigrinho. Mas ele defende com unhas e dentes, porque ele está ganhando muito dinheiro. E aí tem os conservadores que lutam honestamente, gente que trabalha, né, que realmente trabalha e vive do trabalho honesto. E tem muita gente acomodada vivendo da assistência do governo. Meu Deus, muita gente vivendo assim, não buscando sair dessa situação. Não quer sair dessa situação, está vivendo de assistência social
E não pense que é uma coisa temporária, que é só tipo uma coisa temporária para a pessoa estudar e ter um emprego e se... Muitos falam assim, eu nem quero ter a carteira assinada para não perder minha bolsa, não quero. Às vezes uma pessoa, eu já vi quando eu estudava na faculdade, lá tinha muita bolsa, muita assistência, e eles não queriam terminar a faculdade para não perder as bolsas. Isso acontece, eu vi realmente acontecer isso. O estudante tem bolsa lá na Universidade Federal. E ele faz de tudo para não terminar a faculdade. Fica o máximo de tempo que puder, porque tem um máximo, senão a pessoa fica lá a vida inteira. Por exemplo, o curso é 5 anos. O máximo que ele pode ficar é 10 anos. Ele fica até o último dia para continuar recebendo a bolsa. E ficar lá acomodado, porque a bolsa dá para ele comer. Dá para ele pelo menos comer. E lá na universidade a comida é baratinho, bem baratinho, tem moradia. Então a pessoa fica lá morando, comendo, recebendo a bolsa. E fica o máximo de tempo que precisar. E às vezes até passa de novo em outro vestibular para poder continuar lá. E vivendo na miséria. É muito triste. Muita gente não quer ter a carteira assinada porque não quer perder as assistências do governo e fica lá. Muitos desses ficam recebendo os auxílios e ficam o dia inteiro no tigrinho, jogando. Meu Deus, o tanto de gente que está jogando Bolsa Família no tigrinho está escrito. Eles fizeram esse número, né? O tanto de dinheiro do Bolsa Família sendo colocado lá no tigrinho. Então o povo está sem trabalhar, recebendo assistência e jogando. Meu Deus. Eu escutei a minha colega falando, ouvi uma mulher falando assim um dia. Eu quero que esse governo ganhe de novo, porque se ganhar, eu vou ter outro filho para poder fazer o telhado da minha casa. Porque lá onde ela mora, não sei aonde que era, lá no interior, cada filho a pessoa ganha um valor. Então eu vou ter outro filho para poder fazer o telhado da minha casa. Então meu Deus, é muito triste. Muito triste. Então tem muita gente que está perdido, que está assim, numa situação obstinada no pecado, totalmente comendo a terra. E Jesus falou da necessidade urgente de oração e intercessão por essas pessoas. Né? Muito triste. Então foi falado, né? Deus já fez tudo, já conquistou tudo. Cabe ao homem correr atrás de Deus, não o contrário. Não Deus correr atrás do homem, porque ele já fez tudo. Deus já fez tudo. Só se entra na posse plena da divina vontade ao morrer para a própria vontade humana. O reino já está disponível. Falta o homem conhecê-lo e querer vivê-lo. Não adianta também só conhecer, né? Só conhecer e falar assim, eu não sei se esse é pra mim, eu não quero, não sei o quê. Falta o homem conhecer e querer viver. Aí falou da vida a Nossa Senhora falou, né? Depois que aconteceu a perseguição, eles fugiram para o Egito. E lá no Egito, tudo que Jesus fez foi reparação, né? Tudo, a vida dele inteira, mas ele falou do Egito, né? Da reparação. Ele estava exilado. A família de Nazaré exilada. A família de Nazaré exilada é uma reparação pela humanidade que está exilada, que está vivendo longe da pátria. Então, Jesus, Maria e José ali, exilados. José não vivia na vontade divina, mas vivia ali na santidade humana, dos efeitos. Mas a família de Nazaré exilada, para reparar a humanidade inteira que está exilada, vivendo longe da pátria, vivendo na vontade humana, vivendo longe de Deus. E ele sofrendo tudo, aquele exílio, para poder resgatar o homem perdido, para o homem voltar para sua pátria. Então ele sofre tudo isso, sofre no exílio para poder dar de novo esse bem para a humanidade, de voltar para a divina vontade, de voltar para sua pátria,
verdadeira, que é a vontade divina. Né? Jesus assume desde criança o sofrimento do exílio para libertar a humanidade do exílio da vontade humana. Então, Jesus vem, sofre o exílio desde criança, pequenininho, para libertar a humanidade do exílio da vontade humana. Para a gente retornar à pátria original, que é o reino da divina vontade. Então, ele sofre. Então, como foi falado, né? A gente tem que viver, tudo Jesus vivia de forma espiritual. Tudo que acontecia na vida dele remetia a um espiritual. O nascimento dele foi um convite para a humanidade renascer na divina vontade. Ele sofreu o exílio para libertar a humanidade do exílio da vontade humana. Ele sofreu o exílio para libertar a humanidade do exílio da vontade humana. Então, tudo que ele sofria, tudo que ele vivia tinha um significado espiritual. E a gente pode fazer a mesma coisa, porque a gente vai ser outro Cristo. Ele fala muito no livro do céu, e ele falou sobre isso. Da gente ser outro ele, outro Cristo. E ver tudo no espiritual. Não ver humano, não enxergar humano. Ele não ficou assim... Ele não ficou, tadinho da minha mãe, tadinho da minha mãe, não sei o quê. Não. Tudo ele oferecia para conquistar bens. Tudo. A gente faz a mesma coisa que ele. Tudo que a gente vive, a gente vê essa luz, ficar nessa luz, espiritualizando tudo. Então e era tudo, e ele pensava tudo. Ele focava no reino da divina vontade. Tudo que ele fazia, tudo que ele fazia era para o homem voltar para ter esse reino de novo. Tudo. A redenção foi um meio. Então, tudo que ele fez na redenção foi um meio para o homem retornar a viver na vontade divina. Para o reino, ele só focava no reino da divina vontade. Então, a gente vive do mesmo jeito, focando tudo no reino da divina vontade. Tudo para o reino, tudo. A gente vai viver do mesmo jeito que Jesus, oferecendo, fazendo os nossos atos, sempre pensando em viver nesse reino, em espalhar esse reino, em fazer a vontade divina ser conhecida. Porque agora já está feito, só falta ser conhecido. Então, é muito incrível, né? Aí as pessoas não querem entender isso. Que a nossa não quer aceitar esse convite de retornar à pátria original, o reino da divina vontade. Muitos não querem entender. Quer continuar na vontade humana e acha que se viver na divina vontade vai ser uma perca, vai perder. Vai perder o quê, gente? Meu Deus do céu. A vontade divina é a nossa pátria original. A gente foi criado para isso. Como que você vai perder, então? Então, por isso que é o conhecimento, é o conhecer que faz a gente querer voltar. É o conhecer como os bens. Aí Jesus fala, né? Ele mostra o mal da vontade humana e o bem da vontade divina, para a gente ter certeza de não querer a vontade humana e ter a certeza e querer dar a vida para viver na vontade divina. Então, o conhecimento faz isso. Então, quando a gente fica ainda em dúvida, não sei se eu quero viver na vontade divina, é porque você não entendeu o que é a vontade divina. Assim, a gente tem que acordar. Se você ainda tem dúvida se quer viver na vontade divina, é porque você não entendeu o que é a vontade divina. E você não entendeu o mal da vontade humana. Você não entendeu, senão você ia sair correndo. Você ia sair correndo para viver na vontade divina e ia sair correndo da sua vontade humana. Se você entender isso, você nunca vai querer um ato de vontade humana. Meu Deus, é uma dor que a gente sente, assim, porque a gente quer que as pessoas entendam tudo que Deus mostra pra gente, a gente quer dar pro outro, né? Você quer, meu Deus, você entende o mal da vontade humana e você quer pegar essa luz e colocar na cabeça de todo mundo assim, sair
plantando assim na cabeça de todo mundo, para todo mundo entender o mal da vontade humana. E aí ele te mostra bem que é viver na vontade divina, e você vive na vontade divina e só quer a vontade divina e vive numa paz tão grande, numa alegria, numa felicidade, no meio dos tormentos, assim, da vida humana, no meio da dor. E você vive nessa felicidade tão grande, você quer tanto que as pessoas vivam isso, mas isso é a vontade divina em você. Isso é a vontade divina, é a vontade divina, é a vida divina que é em você que quer tanto. Então você quer o mesmo que Deus. Então as pessoas muitas não entendem. E mesmo lendo o livro do céu, pode não conseguir penetrar nessa verdade assim tão profundamente e ainda fica meio cambaleando com o pé lá outro cá, em cima do muro assim, né? Nossa, eu vi um dia um menino, tem muito tempo, eu não consigo esquecer desse menino falando comigo um dia. Meu Deus, que dor. Toda vez que eu lembro desse menino, me dá uma dor tão grande. Que ele falou assim, eu não sei se eu quero viver na divina vontade. Nossa, aquilo pra mim, eu falei, mas como não sabe? Eu não consigo entender isso que você tá falando. Porque todo mundo já vive nela. Só que se a pessoa não quer viver nela, você vive, não sei o que fazer com você. Porque a gente já sabe que todos já vivem nela, mas só que muitos não querem, vivem em oposição à vontade divina. E a pessoa que vive em oposição à vontade divina, ela é seguidor do príncipe lá das trevas. Porque ele foi o primeiro a se rebelar com a vontade divina. Então eu fico assim numa situação que eu, sinceramente, eu não entendo como que depois de saber disso você fala isso. Depois de ler o livro do céu, de fazer os 31 dias com Maria, e você fala isso, que não sabe se quer viver na divina vontade? Você quer viver onde então? Porque todo mundo já vive, mas você quer viver nelas, em oposição a ela? Você quer só receber os bens dela, roubar de Deus, viver como um ladrãozinho de Deus? Só recebendo a vida dele? A respiração que você está recebendo é a divina vontade, aí você não quer ela? Como assim? Você só quer a respiração, você não quer a pessoa que te dá a respiração. Você quer viver e quer desfrutar da vida, quer desfrutar da terra. Você quer desfrutar da criação, você quer desfrutar dos bens, da alegria de ter um corpo, de ser uma pessoa, de ser um ser humano. Você quer desfrutar dessa alegria. Mas você não quer quem te dá a vida, quem te proporciona isso. É um absurdo. É uma coisa assim que não... Depois de conhecer isso, é muito estranho. Então as pessoas não querem, acham que quer continuar vivendo na vontade humana e acham que vão perder a vida se viver na divina vontade. Vão perder. Porque as pessoas, como falou, as pessoas perderam a referência do Criador, do Deus Criador, e acham que o que é mais sólido é a vontade humana. Porque perdeu as referências do Criador e não quer voltar a ele, não quer voltar. Quer continuar na vontade humana, acho que é melhor viver na vontade humana. Eles perderam a referência. O homem perdeu o conhecimento de Deus, perdeu a comunhão com Deus, perdeu o relacionamento com Deus, então não sabe que é Deus que está te dando a vida, que você só está respirando por causa dele, que ele que está te mantendo vivo. Independente se você quer ou não ele que está te mantendo vivo. Então, perdeu a referência do Criador. E aí acha que viver na vontade humana é melhor, que é mais seguro. Porque tem ali, a pessoa quer o prazer ali do momentâneo, né? Quer se alimentar da terra. Não quer abrir mão da terra, quer se alimentar da terra. Não quer abrir mão do prazer ali momentâneo que a terra proporciona. Então, acha que a divina vontade veio para atrapalhar a vida, para atrapalhar seus planos. Só que seus planos são tudo terreno, tudo vai ficar aqui. Então, a divina vontade, esse conhecimento, ter esse conhecimento, vem trazer vem trazer o que já é nosso.
A gente veio, a gente nasce na divina vontade, como Jesus falou, nasce na divina vontade, é conservado por ela e vai morrer nela. Só que as pessoas não conhecem. Então, não é uma coisa desconhecida. O reino da divina vontade não é algo desconhecido. Já é a sua respiração. É o que você está respirando. É onde você está vivendo. Não é desconhecido. Porque é a nossa existência. É o que conserva a nossa existência. É o que conserva o sol nascendo. Então, como que é uma coisa desconhecida? Se o sol que nasce todo dia foi criado pela divina vontade de conservar a vida do Fiat, a criação é um véu que esconde o Fiat divino. Então você está sendo iluminado por Deus o tempo todo através do sol. Você está sendo aquecido todo o tempo. Você está bebendo água, ele está matando sua sede, te conservando vivo através da criação. Então não tem como você falar que é desconhecido, que é... Como que pode ser mais seguro viver na vontade humana? O que a vontade humana produz? O que ela faz? O que ela conserva? Só o mal. Então, como que pode ser mais seguro? Como que pode ser mais atrativo viver na vontade humana? Não tem nem como. A vontade humana, ela só existe porque Deus criou a gente com livre-arbítrio. Então, assim, tipo assim, tudo é Deus. Tudo é Deus, tudo vem dele. O mal não vem dele. O mal é uma coisa que é a ausência do bem. O mal não vem dele. O mal vem quando o homem rejeita viver na divina vontade. Usa seu livre-arbítrio para dizer não para Deus, para não seguir as inspirações de Deus, a vontade de Deus e não dar vida a essa divina vontade. É aí que existe o mal. É aí que surge o mal. Quando o homem não quer viver nesse reino. Quando mesmo vivendo ele não quer viver. Então não é uma coisa desconhecida. Porque a gente só dorme, só respira. Porque, como foi falado, é um vestígio do que Jesus conquistou. Destinou para a terra. É um efeito da divina vontade. Todo bem que existe na terra, a Nossa Senhora falou, todo bem que existe na terra, se o homem tem algum bem é por causa dos méritos de Cristo. Então, como que todo bem que tem na terra, a água que você está bebendo? Então, não é estranho. Não é, porque você está bebendo ele, respirando ele. Então, a gente já vive na vida a gente já vive a vida que foi doada por Jesus. A vida que você está vivendo, que você está aí usando para falar que não sabe se quer viver na divina vontade, essa vida que faz você respirar e pensar, esse pensamento que você tem, só é possível você estar pensando por causa da vida que foi doada por Jesus. Então, não tem como. Só falta conhecer os escritos, a história da divina vontade, só falta isso. Saber a história, porque a gente já está nela, já está disponível, só tem que tomar posse. Só tem que tomar posse, Deus já fez tudo, a gente só tem que tomar posse. E toma-se posse por conhecer, porque sem conhecer não tem como tomar posse. Então, a divina vontade, ela está oculta em toda a criação, na sua respiração, no batimento cardíaco, no seu batimento cardíaco, ela está oculta, no seu coração que está pulsando. Ele só está pulsando porque Deus está conservando a sua vida, o fiat divino, como ele falou, que na criação, redenção e santificação, é o fiat divino que é como é que ele fala no volume que a gente leu esses dias no tema? Que ele que é o ator, ele que é o que move, ele que é o que não é o que concorre, é o que peraí, deixa eu lembrar aqui. Ele fala que é o fiat que toma a parte trabalhadora. O fiat divino é que toma a parte trabalhadora para formar a criação, para criar a criação, formar a redenção e restabelecer o reino de nossa divina vontade. Então é o fiat divino que faz tudo. Seu coração está batendo. É o fiat divino que está trabalhando. Seu coração está pulsando e ele pulsa continuamente, né? Senão você morre. Respirando. É vida. A vida. Então, não tem como. Ela está oculta, escondida. O livro do céu vem revelar a divina vontade. O livro do céu vem revelar, vem falar dela, revelar, para a gente querer viver nela.
né? Entender isso e querer viver. Aí a pessoa às vezes não quer porque a terra ela tem um prazer ali, esse é um prazer ali na carne, um prazer é temporário, mas gera um prazer ali e a pessoa se apega com isso. E a gente se apega com a terra, que é palpável, que é uma coisa material, e o reino da divina vontade é espiritual. E se a gente for muito apegado com a terra, você não vê graça nenhuma em viver no espírito. Porque se é uma pessoa carnal, se você vive pelos sentidos, pelo que é carnal, pelo prazer momentâneo ali, se você se alimenta disso da terra, tem que purificar esse gosto, né? Esse paladar tosco, como Jesus fala, acho que ele fala essa palavra, paladar tosco, um paladar que não é refinado, tem que ser purificado para você amar as coisas de Deus, o espiritual. Então acontece uma purificação pouco a pouco, vai acontecer nessa purificação de desapegar das coisas da terra, do que é humano, do que é espiritual, do que é humano, do que é da terra, para viver no espírito, para viver no espiritual. Então, à medida que a gente vai acontecendo esse desapego, você vai dando valor nas coisas mais simples e mais assim, que não é terra, você dá valor nas coisas, você sente uma alegria, como a Aline estava falando, né, do passeio lá com a família dela, você sente uma alegria de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, da alma, sabe, do que é espiritual, você vê que causa felicidade, não é o café que você está tomando ali na cafeteria com sua família, é a família, é estar em família, é estar conversando, é estar interagindo com as almas. Então você vai ficando assim, você vai dando, e você sente alegria nas coisas mais simples, no dia a dia, nas coisas mais simples, no estar em casa, cuidando das coisas. É uma felicidade espiritual, não tem explicação a pessoa ficar feliz em casa lavando a roupa, cuidando da família, lavando a roupa, mas o que traz a felicidade é estar em casa com as pessoas, sabe, estar junto. A felicidade de estar junto com as outras pessoas não é o material, você vai se apegando tanto do material. E realmente eu percebo isso também aqui em casa. Meu Deus, é um ambiente tão de paz, de felicidade. E não é, às vezes, não tem luxo nenhum, não tem luxo nenhum. A felicidade é estar em casa junto, de estar ali, sabe? A convivência, a gente realmente é assim mesmo, a gente desapega, tanto que eu tiro férias e eu amo ficar em casa. Eu não quero, eu não tenho vontade nenhuma de sair, não me enche os olhos comprar uma passagem para viajar, não sei onde. Eu não fico assim, nossa, eu tô doido para tirar férias, para ir lá naquele lugar lindo, aquela praia maravilhosa, aquele lugar incrível, não sei o que. Nossa, eu tiro férias. Se tiver que viajar, eu viajo. Se tiver que ir, eu vou, mas assim, onde eu tô feliz, tô tranquila. Se eu tiver que ficar em casa lavando roupa, passando, fazendo comida, tô feliz. E eu vejo esse ambiente, essa felicidade também nos meus filhos, no meu marido. Eu não vejo que eles estão aqui em casa triste, chateado porque a gente está em casa. A gente passa muito tempo em casa. Muito tempo em casa. E eu não vejo eles tristes, abatidos porque a gente está em casa e a gente só estaria feliz se estivesse passeando, viajando, passeando no shopping e não sei o que. Os meninos nem lembram disso. Eles gostam de ficar aqui, da gente ficar aqui, em casa. Às vezes a gente fica, só sai para ir na igreja, na missa. E na festinha lá da igreja. E é felicidade. Nas coisas mais simples, não precisa ter nada de luxo, de coisas materiais. Tem o material ali, tem o básico, a casa, a comida simples. A comida bem simples, até meu filho fala, eu faço a comida mais simples do mundo. Arroz, feijão e uma carne ali, muito simples. Ele fala, mamãe, que comida maravilhosa. É melhor do que ir para o restaurante. Meu filho pequenininho fala isso. É o restaurante da mamãe. É melhor do que ir no restaurante. E às vezes a gente vai assim uma vez ou outra, assim, muito raro.
a gente vai assim, porque é criança, ele vai numa brinquedoteca e vai lá, brinca, come a comida, mas come, por exemplo, batata frita, mas no outro dia ele não fica chamando para ir de novo, é impressionante. Ele não fica assim, não, eu quero almoçar só se for lá naquele lugar com aquelas coisas, não. Ele fala, a comida da mamãe é maravilhosa, mas é por causa do ambiente, essa influência espiritual, esse céu que é Deus, que está aqui, proporcionando a felicidade, a paz, a alegria, por causa disso. Então ele fica feliz, ele fica super feliz, fala assim, ele não fica lembrando do restaurante, é impressionante. A gente foi tem muito tempo e ele gostou, mas ele não fica assim, eu quero ir de novo, e dando birra para ele. Ele é criança, pequenininho, ele não lembra. Ele ama ficar, a gente sentar na mesa e comer junto aqui em casa, com a comida mais simples, sem batata frita que ele gosta. Não tem. E ele come e fala que tá muito bom. Às vezes ele reclama da comida, mas é normal. Às vezes criança não quer comer, tipo assim, mas... Entendeu? Assim, eu fico pensando, meu Deus, é verdade isso. É isso mesmo. Uma vez ou outra ele fala, não quer, não sei o quê, mas na maioria das vezes ele tá sempre... A gente tá feliz de estar junto. E não é o tipo de comida, o tipo de lugar que traz a felicidade. Isso é secundário. Isso é secundário, realmente. É isso que a Aline estava partilhando, né? É secundário, não é as coisas, é o estar junto. É o estar junto. E Deus está ali, né? O que está proporcionando toda essa felicidade é Deus que está na nossa alma, que está trazendo esse bem, essa felicidade, essa paz, essa alegria espiritual que contagia as pessoas. É isso mesmo, impressionante. Então é incrível. Eu percebo muito esse ambiente, essa áurea assim, de paz, de felicidade, realmente. Então que ela falou que a mudança não era aqueles objetos que causavam felicidade. O que era a felicidade era a nossa vida, nós estarmos juntos. Era a pessoa um do outro, não os objetos comprados, não era aquilo que era o sentido daquela reunião ali, de estar junto. A felicidade não era por causa das coisas que estava comprando, era de estar junto. Então já está vivendo um ambiente de céu, que é desapegado da matéria, do que é material. A gente está aqui na Terra, as coisas são necessárias, mas o primário mesmo é ali é a pessoa. É a pessoa, é estar junto com as pessoas. As coisas materiais é secundário. A alegria não vinha das coisas secundárias, do material. Então, no céu é assim. No céu não tem essas coisas. Então, a gente já vai viver no ambiente de céu, já vai antecipando o céu. A gente vai valorizando o que realmente tem valor, vai refinando nosso paladar, nosso apetite, querendo o que tem valor. Né? Então, é muito interessante isso. Aí, outra coisa, falar quando chegou no Egito, os ídolos eram derrubados. O Egito é um sinal, né? O Egito simboliza os ídolos. Lá tinha muita idolatria. E aí Nossa Senhora falou que o Egito é um lugar é o símbolo da idolatria, dos vícios, da idolatria. E aí Jesus chegou, os ídolos sumiam, se quebravam, muitos quebravam, caíam por terra. Né? Ela falou, em todo lugar que o menino Jesus passava, derrubava seus ídolos e os escondia no inferno. Quantos ídolos o humano querer possui? Ídolos de vaidade, de autoestima e de paixões que tiranizam a pobre criatura. E aí Jesus, derrubando esses ídolos de pedra lá do Egito, tinha a intenção de derrubar os ídolos da vontade humana, da autoestima, das paixões que tiranizam a criatura. Aí eu lembro que ele falou na vida íntima, que assim que ele entrou na cidade, no Egito, teve uma história de uma árvore. É muito interessante a história da árvore. Eu vou ver aqui o que ele falou. Nossa, é impressionante. Ele fala aqui, né?
tínhamos chegado à porta da cidade do Egito e rendido as diversas graças ao Pai. Todos os demônios que lá eram adorados já se haviam abalado. Sentiam sobre si certo poder que os violentava a saírem dos simulacros, mas não sabiam de onde isto procedia, pois estava também para eles oculto o mistério divino. Já meu Pai operava aquilo que eu lhe havia suplicado. Entrei, portanto, na cidade, e o ídolo que se encontrava numa famosa árvore desfez-se em pedaços miúdos, e a árvore inclinou seus ramos em ato de humildade. Gente, a árvore tinha um ídolo em cima da árvore. E esse ídolo, esse demônio se desfez em pedaços, esse ídolo se desfez em pedaços. Tipo, a árvore foi libertada. E ela inclinou seus ramos em ato de humildade para adorar-me e reconhecer-me por seu Criador e verdadeiro Filho de Deus. É impressionante essa cena. Agradeci ao Pai aquilo que se dignara a operar e dei-lhe graças também por parte do povo, que então não conhecia o benefício que ele tinha feito. Ao contrário, considerava uma desgraça, suma desgraça, aquilo que lhe havia ocorrido. Então, Jesus, ele fazia tudo em nome de todos. Ele entrou no Egito, derrubou os ídolos, e o povo reclamando, achando que era uma desgraça, que aquele ídolo caiu, aquela árvore se inclinou. Então, ninguém via a graça, o bem que Deus estava fazendo. E ele agradecia o Pai em nome de todos. Então a gente vive do mesmo jeito que Jesus. Mesmo jeito. Vendo o bem que muita gente não vê. Quando acontece uma coisa, por exemplo, qualquer coisa que aconteça, é só bem que acontece. Tudo que Deus permite acontecer tem um bem. Ninguém enxerga, você enxerga e agradece em nome das pessoas. Ninguém está enxergando. Ninguém está vendo a divina vontade oculta na criação. Você vê e agradece em nome de todos. Você vê em nome de todos. É por isso que Deus encontra em você o amor de todos. Você vive como outro Jesus, né? Então, incrível. Incrível o que aconteceu no Egito, né? Quando Jesus chegou. Achei muito incrível o que foi falado já no finalzinho do vídeo, né? Sobre, no trecho que leu do livro do céu, falando que Jesus, que eu entendi assim, ele falou, a humanidade dele na Terra, a humanidade de Jesus na Terra, era a vida, que simbolizava a vida da divina vontade no meio das criaturas. Jesus é o reflexo do que nós devemos ser, é o Filho perfeito do Pai. Para ele todas as coisas foram feitas. Por ele, para ele, por meio dele, nele, todas as coisas foram feitas. Ele é o Filho do Pai, o reflexo do Pai. A mente do Pai, o pensamento do Pai, do que nós devemos ser. Jesus é o exemplo perfeito do que nós devemos ser. Se Jesus ele é o parâmetro perfeito, se ele é o parâmetro perfeito do que nós devemos ser, ele é o querer divino do Pai. Jesus é a divina vontade, ele é a vontade divina. Porque ele é tudo que o Pai deseja que a gente seja, ele é a vontade do Pai, ele é a vontade divina. E se a gente vive na divina vontade, com ele em nós, a gente é outro ele. E vamos ser ali o que Deus pensou para o ser humano ser. Ele é o exemplo perfeito, o ser humano perfeito, o parâmetro. Ele é o desejo do Pai, o pensamento do Pai. Ali ai meu Deus, como que fala? Ele é a vontade divina. Totalmente ali acontecendo. Ele é a vontade divina. Meu Deus. Então se a gente vive na divina vontade, a gente vai ser outro Jesus. Ele é a vontade divina. Se ele reina em nós e mora dentro de nós, na nossa humanidade, reina no nosso coração, no trono,
e a gente obedece o que ele pede, a gente é outro ele. Porque ele vai formar a vida dele na nossa vida, na nossa humanidade. E somos outro Jesus. E ele é a divina vontade. Se a gente é outro Jesus, a gente vai viver na divina vontade, tendo vida divina e não vida humana. Vida divina, vivendo na divina vontade. Porque a divina vontade é o que Deus quer que nós sejamos. A divina vontade é o que Deus quer que a gente seja. Jesus é o que o Pai quis que ele fosse. E quando a gente imita Jesus, obedece ele, o que ele quer, a gente vai ser o que ele quer, obedecendo a ele, né? A gente tem que obedecer, tem que corresponder. Temos que responder o fiat. Obedecer à vontade divina. Entrar ali no regime da vontade divina. A gente tem que ser outro Jesus. Para viver na divina vontade, a gente tem que ser outro Jesus. E ele fala isso muito, né? Ser outro ele. Ser outro Jesus. Sermos Jesus, o verdadeiro Filho do Pai. O que o Pai pensou para cada um de nós é Jesus. O que o Pai pensou para cada um de nós é Jesus. Ele é ali. O que o Pai pensou para o ser humano? Jesus. Então eu tenho que ser outro Jesus. Imitar ele, olhar para ele e copiar ele. O que o Pai pensou para cada ser humano? Jesus. Então, se eu quero ser o que o Pai pensou e viver na divina vontade, que é o desejo do Pai, a vontade do Pai, eu tenho que ser o de Jesus, olhando para Ele. Aí Ele revela a vida dele, o pensamento dele, a vontade dele, o que Ele quer, como Ele viveu. Aí a gente vai olhar para a vida dele, vai copiar essa vida e viver como Ele viveu. Aí o que Ele falou, que eu achei incrível, né? Que Ele fala, Ele facilitou o caminho para a gente ser outro Ele. Como assim Ele facilitou o caminho? Porque Ele veio e se encarnou. E viveu a nossa vida. Ele viveu a nossa vida. Então, ele facilitou o caminho. Ele se tornou um de nós. Ele se tornou um de nós. Menos no pecado, claro, mas ele se tornou um de nós. Ele sofreu. O que mais acontece na gente, na nossa vida, é sofrimento. E ele sofreu muito. Ele sofreu muito. Então, a gente consegue ser outro Cristo porque ele se tornou um de nós. Ele se tornou homem. Com tudo que o homem sofre. Ele não se tornou um homem, super-homem, poderoso, que não sentiu frio, que não sentiu dor, que não sentiu fome, que não sentiu sede, que não sentiu cansaço, que não trabalhou. Ele fez tudo isso que a gente faz, um caminho. Ele fez tudo que o ser humano faz normal. Ele sendo Deus, se tornou um homem, mas um homem verdadeiro. Não um homem que é impassível ao sofrimento, porque que não sente dor, que não sente fome, que não sente frio, que não sente tristeza, que não chora. Ele fez tudo que a gente faz igualzinho, só não pecou. Porque se ele viesse como homem, mas fosse um homem super-homem, que não sente dor, que não chora, que não fica triste, que não sai sangue nele, que não sai lágrima do olho dele, que ele voa, não anda. Como que a gente ia ser como ele? Não ia ser nunca. Que não trabalhou, eu ouvi, mas eu não precisar trabalhar porque eu sou o criador de tudo, então quando eu quiser uma coisa eu vou falar, faça assim um copo de água e um copo de água é feito e eu bebo. Eu nem preciso beber água. Porque eu criei uma humanidade para mim que não precisa de beber água, que não precisa comer, que não precisa dormir. Não, ele criou uma humanidade para ele igualzinha a nossa. Ele viveu numa humanidade que bebe água, que sente sede, que tinha necessidade de alimento, que tinha necessidade de descansar. Ah, mas Jesus ficou 40 dias sem comer, mas sentiu fome, muita fome, ficou magrinho. E sentiu sede. Mas ele sofreu. E ele demorou muito para morrer, porque se ele podia ter morrido na flagelação, mas aí foi porque o Pai sustentou ele, dava a vida de novo para ele. Ele morria e vivia, morreu não sei quantas vezes. Para poder terminar a redenção, né? Operar toda a redenção. Mas ele veio na condição humana, real. Ele não usava dos poderes, ele não veio numa humanidade que é superior.
que tem potências superiores, assim, que não sofre. Então ele veio e abriu os caminhos para a gente ser outro ele, porque a gente sente as mesmas coisas, a gente tem que trabalhar, a gente sente fome, sente sede, sofre. E ele divinizou todos esses atos menores, esses atos mais simples do ser humano. Ele divinizou tudo. Quando ele bebeu água, o ato de beber água se torna divino. Quando ele sofreu, o ato de sofrer se torna divino, porque o Filho de Deus sofreu, o homem, Deus sofreu. Então, se eu sofro e vivo como ele, quero ser como ele, com a mesma intenção dele, ofereço meus sofrimentos assim como ele oferecia, e aceito, vivo como ele vivia, sou outro ele. Então é muito incrível isso, né? Que foi explicado. A gente deve ser outro Jesus. Várias vezes ele fala isso, né? Aí ele fala: não é difícil vocês serem como eu, porque eu entrei na humanidade de vocês de sofrimento. Se eu tivesse vindo sem sofrer, e eu fosse perfeito, sem sofrer nada, sem passar por nenhuma dor, nenhuma dificuldade, vocês não conseguiriam ser como eu. Porque a gente passa só dificuldade, muita dificuldade aqui na Terra. E Jesus ainda passou mais ainda que a gente. Porque muita coisa que Jesus passou, a gente não passa tanto igual ele. Ele sofreu tudo para alcançar tudo, né? Tudo. Ele é o rei das dores. Então é muito incrível isso. Vocês não poderiam ser como eu, mas como eu vim assumir a vida de vocês, de sofrimento, de miséria, passei fome, passei sede, andei na mesma velocidade de vocês, ele não saiu voando. Ele andou na mesma velocidade da gente e no frio, na chuva, e se sujou do mesmo jeito que a gente suja quando a gente anda na chuva e na lama, do mesmo jeito. Ele poderia não se sujar, poderia não sofrer, poderia não se molhar, mas se molhou na chuva e sofreu. Ele entrou dentro do universo humano, menos no pecado, assumiu a condição miserável. Ele assumiu nossa condição miserável. Ele se irmanou, ele fala se irmanou. Então a gente pode ser outro Jesus. Então vocês sendo miseráveis podem ser um Jesus. Porque eu dei um meio de vocês serem no sofrimento um Jesus. Porque dentro do sofrimento ele só amou e ofereceu tudo para o Pai. Então se a gente faz isso, é o outro Jesus. Ele foi perfeito no sofrimento, foi um homem perfeito, sofrendo, passando fome, trabalhando, limpando a casa, lavando a casa, fazendo madeira lá. Fazendo madeira não, ele poderia fazer a madeira, né? Mas ele não fez. Ele poderia fazer a madeira, precisava ele pegar a madeira lá da árvore, cortar, lixar, fazer a mesa lá. Precisava ele fazer isso. Ele fez porque ele quis, ele se irmanou com a gente. Porque ele, sendo o criador da árvore, ele poderia falar, faça assim uma cadeira e a cadeira ser feita. Sem ele pôr a mão, só ele falando a cadeira aparecer. E ele criar tudo, não foi com a palavra que ele criou tudo, mas ele se irmanou com a gente, ele criou tudo fazendo mesmo, pegando a madeira, lixando, machucando a mão dele, né, lá, igual a gente, se for fazer uma cadeira, igualzinho. Incrível. Meu Deus, como é lindo. Sofrendo, lavando a casa, limpando, lixando a cadeira, a madeira, coisa que a gente faz, coisas simples. Então ele entrou na nossa condição humana e ele divinizou os nossos atos mais simples. Por mais simplesinhos que fosse, ele divinizou tudo. Então não é difícil para ser outro ele, porque ele divinizou os nossos atos. É impressionante o que Jesus fez. Impressionante. Não tem como falar que é difícil, né? Não tem dificuldade, porque ele já fez tudo. Ele viveu todas essas dificuldades que a gente vive e divinizou tudo. Então ele facilitou o caminho para a gente. Então não é difícil, só tem que parar de pecar. Tem que pegar os sofrimentos igual Jesus pegou. Tem que fazer igual ele fez. Tem que pegar os sofrimentos, as contrariedades e oferecer tudo para Deus. E ver luz nessas coisas. Usar tudo isso como uma forma de viver como Jesus viveu. Oferecer como ele ofereceu. Espiritualizando tudo. Vendo a luz em tudo. Aceitando o sofrimento.
aceitando o sofrimento e vendo o bem disso. Então, o filho vai conhecer, os filhos da divina vontade vai conhecer esse interior de Jesus, essa vida interior. Isso que ele fazia na divindade. Não só os atos exteriores de Jesus, como ele foi manso, como ele foi paciente, não só imitar os atos externos dele, mas o interior dele, que ele oferecia tudo, espiritualizava tudo. E na vida íntima a gente vê isso, ele fazendo isso. Como ele trabalhou no interior, na divindade. Então a gente lê a vida íntima de Jesus, não para falar, não para conhecer e viver, para imitar ele. Não só para conhecer e achar lindo e agradecer a ele, obrigado por ter feito isso por mim, Jesus. Não é para ler a gente lê a vida íntima de Jesus, o livro da vida íntima, e a gente não fica com aquele pensamento, obrigado por ter feito isso por mim, Jesus. Eu agradeço pelas orações que o Senhor fez por mim, obrigado, valeu, tchau. Não. Você lê a vida íntima você lê pensando assim, Jesus, eu quero imitar Jesus, ser outro ele, fazer isso aí que ele fez. Às vezes a gente não vai conseguir fazer exatamente, mas você fica naquela intenção de se unir a ele nas orações que ele está fazendo. Você não lê a vida íntima, quem vive na divina vontade não lê a vida íntima, porque lá ele está rezando pelo ser humano, né? Pela humanidade. Aí você lê, por exemplo, assim, ó, vou pegar lá um pedacinho da vida íntima. Você lê assim, ó. Muitas vezes desafogava minha pena diante do dileto Pai. Dizia-lhe frequentemente: Pai, justo e misericordioso, inteiramente amor, todo caridade. Tu vês a ingratidão e a obstinação de meus irmãos. Suplico-te, pois, perdoá-los, porque não sabem o que fazem. Não te conhecem, portanto não te estimam e não te amam. Eu bem sei quem és tu, meu amado Pai, e por isso consumo-me de amor e arde meu coração pelo zelo de tua honra. Aí, tipo assim, você lê isso aqui e fala, obrigado, Jesus, por ter pedido perdão por mim. Obrigado, Senhor, por ter pedido perdão por mim, para o Pai. Eu te agradeço por ter pedido perdão e eu recebo esse perdão. Não, a gente lê, claro que a gente recebe, né? Claro, isso aí tá assim, você recebe tudo, mas você recebe como um meio para ser outro Cristo. Você recebe tudo isso como um meio para ser outro Cristo e se unir à oração de Jesus. E se unir e falar a mesma coisa que ele está falando. Então eu sei, Senhor, que as pessoas não te conhecem, mas eu te conheço. E eu peço perdão em nome delas. Então você é outro Cristo, você faz a oração igualzinha a de Jesus. Você não fica só recebendo, sabe assim? Porque aqui ele está falando em direção, falando para o Pai, pedindo bens para o ser humano. Aí você coloca assim, eu estou recebendo tudo isso que Jesus está pedindo para o Pai. Eu recebo, Senhor, e te agradeço. Não, você quer ser outro ele. Pai, perdoa, Pai, porque o povo está... Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu te conheço, Pai, eu te amo, em nome de todos eu te conheço. Você quer imitar Jesus. Você tem essa intenção de fazer tudo o que ele está fazendo aqui. Na divina vontade a gente faz isso. Você fica com essa intenção de ser outro Cristo, falando para ele. Colocando-se, sabe, nessa mesma posição dele. Sendo um com ele, não recebendo o que ele está falando para você. Entendeu? Assim, espiritualizando tudo. Aí ele fala, né, que nas lágrimas dele, ele chorava nas dores dele para libertar a pessoa, para libertar todo mundo da vontade humana. Ele estava exilado para libertar o homem do exílio, da vontade humana, para retornar à pátria. Então a gente fica assim, do mesmo jeito, falando do mesmo jeito para Jesus, vivendo assim, fazendo esses atos como outro Cristo. Então essa parte que ele fala, quem é grato por este ato divino contínuo, sem jamais cansar-se, esse ato da divina vontade, que com tanto amor envolve a vida de cada um para lhe dar a vida, quase ninguém. Minha filha, fazer o bem ser causa primária da conservação da vida de cada pessoa e da vida perene a eles. Manter a ordem de todas as coisas criadas e não ser reconhecida é a dor das dores. Então, ele já está falando, né?
Ele é a vida de tudo, a gente só precisa reconhecer, não ser reconhecido, ele quer que seja conhecido. Então a gente está conhecendo, a gente sabe, e aí a gente tem que partilhar, fazer vídeo, partilhar, colocar, falar da divina vontade, apontar a divina vontade, mostrar a divina vontade para todo mundo. Porque ele falou, essa paciência é só porque eu vejo que o reino vai acontecer, que a minha vontade vai ser conhecida, que ela vai ser revelada. E aí é por meio das pessoas que a conhecem, né? Como que a divina vontade vai ser conhecida? Como? Porque pessoas conhecem e falam dela. Então a gente está aqui fazendo esse papel de fazer a divina vontade ser conhecida. Que ela já está no meio das criaturas, todo mundo está respirando ela, o respiro, o pulsar, a palavra, tudo de todo mundo é a divina vontade que está dando a vida, que está conservando. Então a gente fala dela. E aí ele fala que a humanidade dele ia buscando a cada passo o reino da divina vontade, chamando o reino no meio das criaturas. E a gente, em cada passo, então a gente chama a divina vontade para ser conhecida, ser revelada. Então é isso, muito lindo, maravilhoso, Senhor. Então a gente tem que espalhar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. E o YouTube é um canal incrível para a gente fazer isso, para a vontade divina ser conhecida. Fazer vídeo, né? Partilhar esses 31 dias com Maria, fazer vídeo, colocar no YouTube, para essa vontade, para a vontade divina ser revelada. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós. Amém.